Muito bem-vindos ao programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, Twitter, YouTube e a plataforma que você quiser, a RDC está lá. Ó, semana do Dia da Mulher, a gente já começa o programa logo de cara com o VT das gurias gremistas que estreiam no Campeonato Brasileiro Série A2 na semana que vem. Uma das mais fáceis de responder. A gente sabe, eu no caso estou desde o começo do projeto, né, um pouquinho ali, 2017, então a gente veio a gente caiu, voltou e o fato de a gente ter conquistado o título fez com que também a gente hoje pudesse estar aqui, né? Então, com certeza, a gente sabe que a conquista foi algo que nos trouxe muitos benefícios. E o próprio Grêmio começou a olhar para o futebol feminino de uma maneira diferente, acho que é a maneira correta, né? E a gente está adorando, estamos encarando isso da melhor maneira possível, como profissionais, como a gente sempre quis ser, né? E com certeza a gente sabe que a conquista nos fez chegar aqui e é com isso que a gente quer muito mais. A gente está trabalhando para que a gente possa dar maior espaço e estar entre os quartos da Série A2 é um dos nossos objetivos e a gente sabe que isso é muito importante para que a gente consiga ainda mais do que a gente já vem conquistando. A mulher no comando, eu acredito assim que o mercado está se abrindo para todo mundo, né? E principalmente para as pessoas que já acompanham o futebol feminino há mais tempo, que vivenciam dia a dia o que acontece realmente, né? Que é muito diferente, né? Só quem está ali dia a dia vendo todas as dificuldades que a gente passa para poder entender. E eu acho que quando tem uma mulher ali junto que pode entender um pouco melhor as carências e o que as meninas precisam, acho que facilita um pouco, né? Não que só isso também adiante, né? É claro que a pessoa tem que estar preparada, tem que se especializar, tem que buscar conhecimento, né? Não é só chegar ali, eu sou mulher, eu vou comandar uma equipe. Não, eu acho que ela tem que se preparar bem e isso tudo, sim, com os anos todos de experiência, com as capacitações que estão tendo agora dentro do futebol, né, com os próprios cursos que a CBF está abrindo aí para todo mundo, oportunizando, eu acho que a gente tem tudo para crescer e ganhar ainda mais espaço dentro do futebol. Para a gente, como atleta, ter esse vínculo com eles, ter essa proximidade é legal porque muitos deles são referência pra gente, né? Então, o futebol feminino, como ele não aparece tanto, o que mais aparece é o masculino, a gente acaba tendo a maioria de referência do futebol masculino, né? Mas, enfim, isso pra gente tá vestindo a mesma camisa, tá dentro do mesmo grupo, do mesmo Grêmio, e poder dividir esse momento ali de trabalho com eles foi muito bom, foi bacana. Palmeiras, Atlético Mineiro, Portuguesa, né? A equipe lá do Mato Grosso do Sul, que a gente também desconhece, assim. A própria vice-campeã do Paraná, né? Que não é uma equipe que perdeu para uma equipe de Série A1, né? Que é o Foz, que é uma equipe já tradicional do futebol feminino. Então, um grupo muito forte, que a gente sabe das dificuldades. Palmeiras abriu as portas, né, agora, mas, porém, pegou praticamente uma equipe pronta, né, da Ponte Preta. A gente sabe que tiveram alguns, né? A própria Portuguesa já disputa campeonato estadual lá né, o Paulistão há bastante tempo. Atlético Mineiro já teve futebol feminino há pouco tempo também, então voltou agora, né, acho que mais estruturado, mas então são equipes que a gente acompanha, né, e é claro que quando coloca uma camisa já tradicional do futebol masculino, eu acho que a responsabilidade aumenta, né? Mas para nós eu acho que é bom, né? Equipes, todo atleta quer um clássico, né? Equipes é o que a gente espera, né? Até quando caiu na nossa chave, Grêmio e Palmeiras, né? Imagina, vamos jogar fora lá na arena. Daqui a pouco um jogo inédito para o futebol feminino, nunca teve na história do futebol feminino um jogo como esse. Então é uma visibilidade, mas é claro que a gente está ciente que a gente precisa se preparar e treinar, trabalhar bastante, né, para conseguir trazer bons resultados. A gente sabe que da responsabilidade, né, a gente traçou um objetivo bem grande esse ano, que é voltar ao acesso da Série A1. Mesmo com a dificuldade dos grupos que a gente viu que ficou grupos fortes, né, para o brasileiro, nós como atleta a gente quer isso, a gente quer a dificuldade. O futebol feminino estava carente disso, a gente precisa de campeonato forte, a gente precisa dessa disputa. E é claro que com a obrigatoriedade dos clubes de camisa aparecendo no cenário do futebol feminino, para nós como atleta é muito bom, que nem eu falei, todo atleta quer jogar um clássico, né? Então vai ser
muito bom mesmo que a gente possa estar no cenário nacional disputando jogos como esses, né? Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Portuguesa. Então, a gente está ciente da responsabilidade, está trabalhando para que o melhor aconteça dentro do que a gente espera como expectativa, né? Grande capitã Taba, o Grêmio que estreia na semana que vem na Série A2 e o Internacional, as gurias coloradas que a gente vai falar no terceiro bloco, estreia na Série A1. Conseguiram a vaga no Campeonato Brasileiro devido à desistência do Rio Preto. E agora, para começar as entrevistas aqui do programa Que é Esporte, o presidente dos Sojipanos, o presidente da Sojipa, Carlos Roberto, muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço o convite para estar aqui e poder falar um pouquinho do meu clube do coração. Né? Presidente, como é que está à frente, né, de um grande clube desse? Olha, ao mesmo tempo que é um orgulho imenso, né, para um sojipano poder atingir tal situação dentro do clube, é também uma responsabilidade gigantesca, né? Eu sou inquirido assim, muito frequentemente por amigos e por familiares para saber como é ser o presidente da Sojipa, como é que eu estou me sentindo. Eu digo, olha, se eu vou responder isso numa frase só, eu diria, tem o ônus e o bônus. Né? Tem momentos assim maravilhosos de exultação, né? de determinados eventos, determinadas situações que acontecem no dia a dia, uma conquista importante de um atleta do clube, por exemplo, mas também às vezes acontece coisas que te tiram o sono literalmente, ainda mais num cenário econômico e financeiro como nós estamos vivenciando já há algum tempo, né? Mas eu diria assim, a balança está bem equilibrada. O bônus e o ônus estão equilibrados, vão tocar em frente. Há quanto tempo está à frente do projeto? Eu estou há 1 ano. Foi em dezembro de 2017 que eu fui eleito, né? Eu e meu vice-presidente, o Rubi. E de lá para cá a gente vem administrando o clube, né? Em todas essas questões, eu sou um sojipano também, eu vejo muita Sojipa como o polo esportivo da cidade, da região metropolitana e do estado, né? Mas também do Brasil, que se as Olimpíadas fossem hoje, teria mais atletas da Sojipa do que muitos países por aí. Como é que está sendo isso, né? O projeto Tóquio 2020? Bom, a gente está numa expectativa muito grande, Guilherme, de poder ter representantes, como já aconteceu nos últimos anos, né? Nós temos desde Pequim até as Olimpíadas do Rio de Janeiro, 18 atletas representando a seleção brasileira, né, nesses jogos. Nas últimas 3 Olimpíadas, inclusive, nós conquistamos 4 medalhas olímpicas, né? Isso é um feito assim, para um clube aqui da ponta do país, quase despencando do mapa, né? É uma coisa grandiosa, né? É um feito grandioso. Eu tenho participado eventualmente de congressos de clubes pelo Brasil, né? E a gente é muito saudado e visto assim, colocado num patamar junto com clubes gigantescos como Pinheiros, como Minas Tênis Clube, né? Muito mais por conta dos resultados esportivos que a gente obtém do que propriamente pelo nosso tamanho, que é obviamente menor, né? Mas... Vai pelos quadros de medalhas, né? Uma medalha de ouro nas Olimpíadas, o bronze se iguala. A base eles tiram um pouco de canto, porque daqui a pouco você tem 30 atletas na base que estão top 5 no Brasil, mas eles estão te enxergando só com a Mayra lá em cima. Exatamente, exatamente. Tanto que o nosso treinador principal do judô, o Kiko, já esteve aqui, né? Ele diz frequentemente que, presidente, se as Olimpíadas fossem agora, neste ano, no judô, metade da seleção brasileira seria de judocas sojipanos. Quer dizer, isso para nós é uma coisa assim espetacular, né? Saber que a gente está tendo a capacidade de produzir atletas de tal qualificação, né, que possam representar o país. O judô, obviamente, é digamos assim, as 4 medalhas que nós temos nessas últimas 3 Olimpíadas vieram com o judô, né? É o carro-chefe. Com o Thiago Camilo, 2 vezes com a Mayra e com o Kitadai, né? Mas nós temos hoje dentro do clube um outro atleta que é um verdadeiro diamante, né? Que o mundo esportivo está saudando muito no Brasil, que é o Almir dos Santos Júnior, né? É um triplista, um salto triplo, que é uma modalidade olímpica que o Brasil tem tradição, né? O João do Pulo, o Jadel Gregório e tantos outros, e que surgiu agora o Almir.
e que é ainda quase que um novato e já atingiu um estrelato, porque o Almir, ele já está há 9, 10 anos no clube, né? Há bastante tempo, e há pouco mais de um ano, praticamente 2 anos, que ele está fazendo essa modalidade do salto triplo. Ele alterou a prova dele. Ele fazia salto em altura, quer dizer, até tinha uma base, mas não é exatamente a mesma modalidade esportiva, né? E aí, em determinado momento, conversando com o treinador dele, com o Arataka, eles resolveram passar a treinar esse salto. Ele passou a treinar, a competir, perceberam logo de início que ele tinha aptidão para fazer salto, os resultados foram bem expressivos. De lá para cá, ele hoje é vice-campeão mundial, né, nesse salto triplo. Ele, no ano passado, ele perdeu o primeiro lugar, digamos assim, conquistou o segundo, né, para o campeão olímpico, um americano, por 2 centímetros. Ganhou por 1 centímetro do português, que é campeão mundial, né? Então, assim, ele está no patamar dos melhores do mundo atualmente, né? E tem muito a crescer ainda. Inclusive, nessa competição onde ele ganhou a medalha de prata, o vice-campeonato mundial, um laboratório francês estava filmando, né? Fazendo vídeo dos atletas, dos saltos, e para depois verificar que erros eles cometeram e tal, né? No dia seguinte à prova do Almir, que ele se sagrou vice-campeão mundial, ele e o Arataka foram chamados para esse laboratório e eles mostraram para ele assim, olha, o seu pupilo cometeu 8 erros. Então isso nos denota o seguinte, ele tem muito para corrigir ainda, mas já está alcançando resultados extremamente significativos, né? A questão da evolução dele é muito grandiosa, ele que veio aqui, agora o Almir é um dos únicos atletas brasileiros fora do futebol que está tendo o apoio da Nike também. Exato. Muito importante até para a instituição Sojipa, ter a Nike como apoiadora dos atletas. E mais um pouquinho sobre a Sojipa e sobre tudo que está acontecendo no cenário nacional, daqui a pouquinho depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, tudo ao vivo. Manda sua mensagem pela live do Facebook ou pela hashtag RDCQuesporte no Twitter. Recebendo agora no segundo bloco, Carlos Roberto, presidente dos Sojipanos, presidente da Sojipa. Presidente, como manter um projeto desse na Sojipa? Porque tu tem a Mayra, tu tem o Kitadai, tu tem o Almir, mas atrás de todos esses, tu tem a categoria de base, tu tem atletas tentando chegar na seleção brasileira e a dificuldade é enorme. Atualmente, Guilherme, nós temos cerca de 60 atletas de alto rendimento em várias modalidades esportivas, né? Não é fácil, é um desafio manter isso, porque independentemente da vontade do clube, da história do clube, da tradição do clube em formar atletas, nós também temos que manter um compromisso com o nosso associado. Ou seja, eu me sentiria muito desconfortável de ter que usar recursos que vêm das mensalidades dos sócios, que eles imaginam que esses valores vão reverter para eles em serviços, em segurança, em uma série de outras circunstâncias, né? E nós utilizarmos esse dinheiro para manter atletas de alto rendimento. Então, nesse aspecto, a parceria com as empresas, o patrocínio, né, é extremamente importante, eu diria vital até. Né? Nós temos aí o nosso projeto olímpico, que de nível federal, onde nós conseguimos uma aprovação de verba em torno de R$1.700.000, né, para manter esses atletas em condições de disputarem medalhas olímpicas, né, aqueles que forem convocados. E até o momento nós não atingimos ainda esse valor total, estamos aí com cerca de R$1.100.000, R$1.200.000. E, obviamente, se nós não conseguirmos patrocinadores até a verba como ela foi imaginada, obviamente, alguns prejuízos nós vamos ter, né, na preparação desses atletas. Porque o que a maioria das pessoas não sabe quando vem um Almir ou uma Mayra, um Kitadai, é todo o staff necessário para conduzi-los a um patamar superior e mantê-los nesse nível, né? Nós temos aí, além dos treinadores, além do treinador principal, temos outros treinadores, auxiliares, fisioterapeutas, massagistas, dentistas, psicólogos, nutricionistas, ou seja, é uma gama de profissionais, assessoria de imprensa, uma gama de profissionais e toda uma estrutura que o clube coloca à disposição para que realmente esses atletas se mantenham no nível alto.
Então, eu até aproveito a oportunidade, né, para deixar aqui um apelo, um convite para os empresários. Nós temos aí a lei de incentivo ao esporte, né, que dentro daquilo que é devido pelo imposto de renda, pessoa jurídica pode contribuir com até 1% do valor devido, pessoas físicas podem contribuir com até 6% do valor, né, e toda ajuda nesse aspecto será bem-vinda. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem que ter uma representação boa nas próximas Olimpíadas e dependemos disso também. Em todas essas questões, quando é ano olímpico, agora ano pré-olímpico, que tem PAN e todas outras competições, a pessoa reclama que aquele atleta não atingiu um bom desempenho, mas ela às vezes nem sabe que ela poderia ter contribuído para ele melhorar o seu desempenho. A empresa dela, uma multinacional, poderia ter incentivado tal atleta. Claro. Presidente, essa questão, como é que o associado da Sojipa vê esses atletas, né? Porque ele vai lá aproveitar, ele está caminhando ao lado, tem o Almir na esquerda. Está levando o filho dele para o judô, tem a Mayra. Como é que é essa relação? Até eu te diria assim, até se tu me permite, eu vou até inverter um pouquinho a tua pergunta. Não como é que o associado, mas como é que o atleta vê o associado. Sabe por quê? Alguns clubes que eu já citei anteriormente aqui no bloco anterior dão um tratamento diferente para os atletas. Os atletas e os associados não convivem nas mesmas áreas do clube, eles são seccionados. Na Sojipa, o atleta ele está no bom sentido exposto, ele convive, ele vai para a piscina. Essa semana mesmo eu estava na piscina com a minha esposa em um determinado momento e a Mária estava dentro da piscina com o Kitadai, com outros atletas do judô, ao lado de associados, de famílias que estavam por aí conversando e batendo papo, né, convivendo da melhor maneira possível, né? Então isso, no nosso entender, para os atletas também faz uma diferença muito grande. Nós temos nos nossos quadros a judoca Kathleen, né, que ela é... Kathleen que esteve aqui na semana passada. Exatamente, é uma querida. E ela forçou a barra para sair do clube dela, ela insistiu muito para vir para a Sojipa, porque ela, ao conhecer a Sojipa e a forma como a Sojipa trata os seus atletas, né, ela ficou extremamente encantada e quis vir para cá. Ela é simplesmente a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica num esporte individual em toda a história de Olimpíada do Brasil, né? E ela quis vir, veio o marido também, nós a acolhemos aqui, né? E é uma grande aquisição, né? E veio ainda engrossar qualificar ainda mais o nosso time, né? Então essa relação, Guilherme, respondendo a tua pergunta, ela é extremamente pacífica, associados e atletas convivem naturalmente. Nessa questão, tu disse, né, agora a Kathleen, ela veio formada, já veio depois de uma Olimpíada e tudo mais essas questões. Como é que é ser um clube formador? Porque são poucos atletas que tu vê dentro da Sojipa que a Sojipa trouxe pronto. Ele cria. Sim. O Kiko, ele tem no judô talentos que ele consegue enxergar com 10 anos de idade. No atletismo, a mesma questão. Tem uns jogos que reúnem 1000 crianças lá dentro. O Arataka já sabe selecionar quem vai ser o futuro. Eles têm... Não é à toa que eles têm todo esse reconhecimento como treinadores, né, no Brasil inteiro. Eles efetivamente conhecem muito essa área de atuação deles e têm um olho clínico, né? Eles conseguem, mesmo em ter a idade, já perceber se o menino, se a menina tem talento, tem aptidão para aquela prática esportiva, né? E eu até diria assim, aproveitando esse questionamento, Guilherme, dizer que tem uma coisa que nos orgulha muito, porque descobrir, lapidar, formar uma Mayra, né, um Almir e tantos outros atletas de renome já passaram pelo clube, o João Derli, não vamos esquecer aqui o nosso querido João Derli, né? Secretário João Derli. Atualmente. Mas além desse que eu citei e alguns outros, né, milhares de jovens, milhares de crianças já passaram pelo clube ao longo da sua história e vão continuar passando. Então, assim, em que pese só alguns poucos atingirem o estrelato, atingirem uma condição de estrela, né, e terem uma visibilidade no mundo inteiro, nós nos orgulhamos de estar pelo menos preparando cidadãos, né,
porque o esporte realmente ele tem essa capacidade, né, de trazer disciplina para as pessoas, de impregnar a pessoa com valores para que ele se torne uma pessoa boa dentro da sociedade, que contribua para a sociedade, né? Então, para isso ele não precisa ser um atleta de expressão, mas ele precisa conviver nesse ambiente e ser impregnado por esses valores que o clube passa, né? Até o Arataca disse que no ano passado e esse ano, quando ele veio novamente, ele repetiu que os atletas da Sojipa, a questão da criminalidade ali na região diminuiu um pouco. Por conta que o pessoal começou a entender que eles eram atletas batalhando por um futuro melhor, para sair até, para ter condições de se alimentar, que muitos não tinham. Muitos não têm condição de comprar um tênis para ir para a pista de atletismo adequadamente. Então o esporte mudou vidas e até mudou um pouco a região. Na Sojipa, é uma estrutura centralizada na cidade, com quadras de beach tênis, tênis, futsal. Tem como lá na presidência focar em qual modalidade, tem que tirar um pouquinho mais, daqui a pouco investir um pouco mais no vôlei, tirar um pouco do judô. Tem esse trabalho que é um trabalho um pouco complicado. Chega para ti uma verba, vamos dizer, 100 milhões, tu tem que saber focalizar. É por conta do resultado, é por conta dos contribuintes? Como que faz esse trabalho? Como a gente trabalha com recursos assim extremamente apertados, né, principalmente para o esporte de alto rendimento, a gente acaba numa espécie de um círculo vicioso, né? Como eu disse, o judô vem tendo uma atuação acentuada nos últimos anos, né? Então é o que tem, é o esporte, a modalidade que hoje tem a maior visibilidade dentro do clube. Agora surgiu o Almir, que também deu um outro patamar também para o atletismo, né? Embora o atletismo tenha ao longo da história revelado também excelentes atletas servindo a seleção brasileira e se destacando no cenário nacional e internacional, né? Mas a gente optou por concentrar esses recursos num grupo pequeno de modalidades, porque se a gente desconcentrar isso, nós corremos o risco de não atingir excelência nessas modalidades, né? Se a gente pulverizar isso, nós temos na verdade escolinhas, nós temos escolinha de futebol, escolinha de tênis, escolinha de natação, tem uma série de escolinhas que não são propriamente competitivas, né? E de preparação de atletas para se tornar um grande atleta e tal, mas que de certa forma contribui também para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento coletivo dessas crianças, né? Para a gente encerrando um pouco a sua participação, assim, quando tu chegar no final do mandato, assim, o que tu quer ter cumprido? Qual é o teu objetivo? Tanto no esporte, com os associados, o que é teu sonho dentro da Sojipa? Bom, quando eu fui convidado para concorrer às eleições do clube, o grupo que me convocou, que me chamou e que nós passamos a ter algumas reuniões para planejar como seria, né, no caso de ser eleitos, a gente teve sempre em mente, primordialmente, o associado do clube, né? Então, assim, a gente vem promovendo uma série de modificações, uma série de ajustes administrativos. A gente tem buscado dar ao associado uma reciprocidade maior em relação àquilo que ele contribui para o clube. Nós, rapidamente falando assim, adotamos algumas ações, como, por exemplo, aumentar a idade do dependente de associado de 18 anos para 29 anos, né? Porque a gente percebia que ao chegar aos 18 anos, ele teria que se associar ao clube, não poderia. É um caso meu mesmo, gente. Eu passei por isso. Então o jovem está estudando, está numa faculdade, está entrando numa faculdade, quer dizer, ele não tem condição de se manter, a família ficaria mais onerada ao ter que pagar uma mensalidade de um título para ele. Então a gente pensou em fazer isso para que, quem sabe, aos 29 anos, já integrado ao mercado de trabalho, né, já tendo uma certa independência, ele possa então se tornar um associado do clube, não ter mais a dependência da família, né? Quem pratica uma modalidade esportiva dentro do clube, dentro de um certo regulamento que existe, pode praticar uma outra gratuitamente. Estamos permitindo também colocação de pais e de sogros como dependentes do titular, do título, quer dizer, e buscando trazer aquilo que sempre foi uma marca muito forte dentro da Sojipa, as famílias, né? A gente até parou há cerca de 2 anos, né, de comercializar o título individual dentro da Sojipa e passamos assim a vender o título patrimonial ou contribuinte,
né? Não tem mais um título especial que tinha um valor lá quase a metade do preço desses outros que eu falei agora, para uma pessoa sozinha, né? Porque a gente quer trazer para dentro do clube, né? Obviamente não queremos ser seletivos a tal ponto de dizer, não, tu é solteiro, não vai ser sócio do clube, não é isso. Mas não existe mais uma condição especial para aquela pessoa que é sozinha, né? Ele tem que adquirir um título patrimonial ou contribuinte, e que a gente espera que com isso ele traga outros agregados, que traga outras pessoas da família junto com ele, né? Para formar aqueles laços assim que a Sojipa construiu ao longo desses quase 152 anos de história. Né? E mais uns 150 pela frente. Então esse é o legado assim que a gente procura chegar. Se ao final deste ano a gente tiver conseguido atender isso, né? Dentro daqueles pressupostos com os quais a gente trabalhou para formatar o nosso plano de gestão, eu vou me dar por satisfeito, vou achar que o meu trabalho foi concluído. Presidente, em nome da RDC do Que Esporte, parabéns pelo legado que vem criando com o esporte também, com os associados. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço a oportunidade, Guilherme, e quero deixar aqui um recado para as mulheres, né, no Dia Internacional da Mulher. Eu estive no clube hoje pela manhã, já tive a oportunidade de ir em cada um dos setores lá, cumprimentar nossas colaboradoras, também cumprimentei algumas das nossas associadas, e desde as primeiras horas da manhã hoje, toda associada que chega ao clube está recebendo uma flor, uma rosa, com uma mensagem alusiva à data Dia das Mulheres pelo clube, né? Puxa, parabéns. Gente, Que Esporte volta daqui a pouquinho com o futebol americano. Amanhã tem estreia no Campeonato Gaúcho da modalidade. Fica ligado. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter. Daqui a pouquinho eu vou ler sua mensagem na live do Facebook ou na hashtag RDC Que Esporte no Twitter. Gente, esse final de semana de carnaval, as gurias coloradas entraram em campo pela Copa Encantado. Confere aí como que foi. Era final de semana de carnaval. E as gurias coloradas estavam em campo pela 4ª Copa Encantado de futebol feminino. O caminho até a final teve Kinderman, Guarani e Santa Cruz. E foi justamente contra o Kinderman, equipe catarinense que também disputa a Série A, que as gurias se reencontraram na grande final. A gente veio para esse campeonato, um campeonato de pré-temporada mesmo, ainda mais com acesso a A1. E para nós a melhor coisa é jogar contra equipes de A1, né? A gente fez um jogo bom com elas na primeira fase e final é final, né? A gente tentar ter uma expectativa grande de fazer um bom jogo. E foi um grande jogo, nada fácil. Logo no início da partida, o Kinderman abriu o placar. Em jogada pela direita, a bola vai no canto oposto da goleira Maiara. 1-0 no primeiro tempo. Em bela jogada de Moretti, Luana entra sozinha na área e deixa tudo igual. Instantes depois, Flávia Gil sobe mais alto que todo mundo e vira 2-1 Internacional. Só que no final do jogo, em um lance muito polêmico, pênalti marcado para o Kinderman, que empatou o jogo. Fim do tempo normal, 2-2 Internacional e Kinderman. E veio novamente os pênaltis no caminho colorado. O Kinderman acertou a trave, levando vantagem para as gurias. No meio do gol, simplesmente Bárbara, goleira da seleção brasileira, que contou 2 vezes com a trave para ficar com o título da Copa Encantado. Poxa, é isso, as gurias coloradas que estreiam semana que vem, dia 17 de março, na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Sorte a elas, semana que vem elas estarão aqui antes da estreia. Agora, para falar de futebol americano, que tem estreia amanhã no Campeonato Gaúcho da modalidade, recebendo o Carlos, o Leonardo e o Lafayette. Muito bem-vindos, guris, tudo bem? Começar com o futuro jornalista, com o jornalista. Como é que está o cenário do futebol americano hoje no estado do Rio Grande do Sul? Bem, Guilherme, primeiramente um feliz Dia das Mulheres a todas elas pelo seu dia. Queria agradecer o convite de estar aqui falando sobre o nosso amado esporte. Eu posso estar do lado de amigos. Hoje o futebol americano no Rio Grande do Sul ele é semi-amador. Ele é um esporte onde os jogadores
na sua totalidade, não recebem para jogar, muito pelo contrário, muitas vezes pagam para fazê-lo. E amanhã começa a 11ª edição do Campeonato Gaúcho, o confronto entre o Armada Lions Futebol Americano e o Santa Maria Soldiers. O time, atual tricampeão seguido, que é o time do Santa Maria Soldiers, vem a São Leopoldo e vai jogar contra a equipe do Armada Lions Futebol Americano, que é um dos times do Rio Grande do Sul, que participou de uma fusão aí nessa última temporada com 5 equipes. Eles conseguiram a fusão de 5 equipes nas últimas 2 temporadas para formar então essa unidade aqui na capital. O Campeonato Gaúcho dessa temporada vai começar com essa partida entre Santa Maria Soldiers e Armada Lions, lá no estádio do Grêmio Nacional São Leopoldo, a partir das 14 horas. Fica o convite também a todo mundo que puder comparecer lá. Poxa, fantástico. E como que tá a preparação para a equipe, né, para essa estreia? Então, primeiro, boa tarde a todos. Eu sou Lafayette, presidente do Armada Lions, um dos times que vai estar em campo amanhã, né? A preparação para a temporada do futebol americano ela é um pouco diferente da temporada do futebol normal, né? A gente tem um processo muito mais longo de maturação mecânica e técnica das jogadas, implementação de playbook, que é o que a gente tem como livro de jogadas. Mas é sempre difícil estrear contra um multicampeão Santa Maria Soldiers. É claro que na nossa história e no nosso DNA também existem muitos títulos, né? Nós somos a origem do maior campeão estadual. Do segundo maior campeão estadual, porque o Soldiers nos passou ano passado. Mas vai ser uma grande partida. Eu acho que as duas equipes hoje elas despontam no cenário junto com a equipe do Fleck, que é o Gorilas. Eu acho que são os 3 principais times do Rio Grande do Sul, que buscam também a representatividade do estado fora do território estadual, né, para o Brasil nos campeonatos nacionais. E, bom, quem sabe a gente possa sair com a vitória amanhã, que é o que todo mundo quer, né? Tudo tem. Carlos, e do outro lado, como é que tem as equipes? A preparação sempre é forte, né? É um esporte muito físico, muito técnico, exige bastante estudo, então toda essa pré-temporada a gente dedica a estudo de vídeo de adversário, a preparação física, para chegar forte no campeonato, né? A gente visa sempre o título, né? Que é uma tarefa bastante difícil. Ano passado a gente chegou e bateu na trave. Fomos vice-campeões do Campeonato Gaúcho, vice-campeões da Liga Nacional, na Conferência Sul. Então, esse ano a gente vem um pouco mais mordido para buscar o título. Carlos, nessa questão que tu disse da análise por vídeo, como é que é feito esse estudo? Tem uma equipe específica que grava todos os times jogando? Porque muito, até na questão do VT do Grêmio, né? Elas iniciam agora no Campeonato Série A2 do Brasileirão e elas nunca viram um jogo da equipe do outro estado, que é do Mato Grosso do Sul. Como é que é feito esse trabalho? A Federação Gaúcha de Futebol Americano, ela disponibiliza, todos os jogos são transmitidos pelo Facebook e depois os jogos estão disponíveis no YouTube. Então a gente pega esses jogos e analisa os adversários por ali. Então não existe segredo entre as equipes, né? E também é importante, e como é importante para o esporte quando você busca o alto rendimento, o subsídio de plataformas tecnológicas que viabilizam as análises de alto desempenho, né? Então hoje a gente trabalha no futebol americano com uma plataforma chamada Hudl, HUDL, que é uma plataforma parceira dos campeonatos nacionais e que a gente também pode fazer o quê? A gente upa o vídeo direto do YouTube, então a gente coloca o vídeo ali e aquele vídeo faz o recorte das jogadas. Então a gente vai só fazendo as análises, por exemplo, quantas jardas faltou ali, e dentro desse contexto a gente consegue identificar as tendências das equipes adversárias. Então a gente sabe, por exemplo, que o Santa Maria Soldiers em primeiras descidas... Já dá pra falar assim, spoiler mesmo? Já dá. Eles sabem também. Eles sabem também. Em primeiras descidas para 10, eles têm uma tendência para fazer corridas muito maior do que para passes, ao ponto em que segundas descidas longas eles tendem a uma maior para passes do que para corridas. Então, são essas variações que vão também moldando os planos de jogo, e por isso que o Fleck trouxe muito bem, que é um esporte que demanda muito estudo, né? Todos os atletas precisam entender esse sistema para que a gente possa executar dentro de campo. Eduardo, nessa questão, né, como é que está o público vendo a evolução do futebol americano aqui no estado do Rio Grande do Sul? A procura deles, até porque tem um portal, né? Como é que está sendo esse envolvimento deles? Bom, hoje no Rio Grande do Sul, os estádios eles estão cada vez mais cheios. Nós temos um público muito familiar ainda. Eu acho que é muito válido a gente segmentar isso também.
muitas famílias de jogadores, enfim, de dirigentes ainda vão aos jogos, acompanham, são mães, são pais, são vizinhos, são irmãos, enfim. Então é um público diferente, muitas vezes, do futebol da bola redonda, que a gente chama assim costumeiramente. O soccer. O soccer. É um público diferente, então é mais familiar. As pessoas muitas vezes não se conhecem entre si, mas elas conversam no jogo, elas tiram alguma dúvida com o colega do lado. E nas lives, principalmente, nas transmissões ao vivo também, o público ele vem crescendo bastante, ele vem comentando, vem tirando suas dúvidas, porque é um esporte que muitas vezes não chega ao grande público ou não chega de uma forma tão fácil de ser entendida. Então as pessoas acabam tirando suas dúvidas ali, inclusive fica o convite também para quem for acompanhar o jogo de tirar suas dúvidas. O futebol americano ele é um pouco complexo no início, mas depois que entende um pouquinho do que está acontecendo ali, que não são só 11 caras se batendo, o esporte fica muito mais divertido de ser assistido. Agora essa época ainda de Super Bowl, né, que acabou recentemente, sim, sempre vem aquele público entusiasmo, todo mundo assiste até por conta dos shows que tem no intervalo e vem. Mas o que fez você chegar à presidência de um clube desse? Eu acho que mais a ocasião... Que é um desafio, né? É insanidade, vou responder que já é insanidade. Quando a gente inicia a trajetória no futebol americano, a gente se depara com um cenário do esporte amador e não profissional, com algumas dificuldades, e em meio a essas dificuldades vão surgindo algumas lideranças dentro do clube. E essas lideranças às vezes são técnicas, às vezes são comportamentais e às vezes vão para o campo da gestão. E eu acabei despontando nesse campo e vou dando, né? É o que eu falo muito com os atletas, né? E também com a comissão técnica. Eu estou presidente, né? Eu não sou o presidente. Nós somos uma associação na natureza de CNPJ. Então, eu estou presidente hoje, amanhã posso estar na comissão técnica, posso estar como jogador novamente, só porque hoje eu divido as duas tarefas, dentro e fora de campo, mas... Qual sai melhor? Bom, no Campeonato Gaúcho de 2018 eu fui eleito o segundo melhor kicker da competição. Poxa, fechou. Então vou ficar como kicker aí, vamos deixar para fora de campo depois. Nessa questão do desenvolvimento dentro de campo dos atletas, até por ser semi-amador, vamos chamar assim, tem vários pronomes que a gente pode utilizar, muitas vezes você não pode cobrar com tanta intensidade daquele atleta porque ele está pagando para jogar. Tem essas questões, a cobrança é diferente. Como trabalhar esse lado? Porque ele não é profissional, daqui a pouco tu não pode puxar muito aqui ele, porque, tu foi pra balada, pô, amanhã tem jogo. Acontece isso dia a dia, são 100 cabeças numa equipe, 50 pessoas numa equipe. Como é que é esse trabalho diário? Na verdade é muito amor envolvido, né? Porque o atleta, ele tem que amar o esporte, a comissão técnica tem que amar o esporte, a diretoria tem que amar o esporte. Então tem que abrir mão de algumas coisas em prol do desenvolvimento técnico, né? Todos os atletas, como eu já disse, estudam, se dedicam também na parte física durante a semana na academia. Então é praticamente impossível a pessoa ser baladeira e ser um atleta de futebol americano, né? Ele não vai conseguir render dentro de campo. E eu acho que, corroborando um pouco com o Fleck, conforme foi evoluindo o esporte no longo dessa última década, a gente conseguiu aumentar um pouquinho, vamos colocar se fosse um salto em altura, a gente conseguiu aumentar a vara da exigência. Então hoje a gente consegue exigir coisas que não conseguíamos antes. Mas eu acho que, claro, é um eterno, vamos colocar aqui um vocábulo popular, né? Um eterno morde e assopra. Porque tu puxa ali, mas como direção tu tem que devolver aqui, porque o cara também paga a mensalidade dele. Como nos quadros anteriores, né, que o cara estava falando sobre a questão de retribuir aos associados, quando o atleta dá a mensalidade dele para o time de futebol americano, ele também espera que o time devolva ou um retorno dentro de campo em desempenho, ou então ele vai retornar no que diz respeito à qualidade de comissão técnica, de direção, infraestrutura, tu tem que dar esse retorno. E conseguindo fazer esse trabalho, que eu acho que é o ideal, a gente acaba chegando no ideal. O Porto Alegre Gorilas até, ele, como é uma associação, assim como uma Armada, mas tem muitas questões fora de campo. Tá? Nós temos um setor, vamos dizer, de RH, que alguém fica sabendo de alguma vaga de emprego, nós também. Se comunica ao grupo, então a gente sempre se ajuda. Né? Uma família mesmo. Uma família, exatamente. É bastante gente, então a gente tem que se ajudar. Né? A questão da evolução, que o Lafayette muito bem colocou também, não é só taticamente, tecnicamente, né? Ela também se dá graças à organização dos próprios times, né? Com posições, com cargos. O Lafayette hoje ele divide a função de presidente e jogador, mas muitas equipes não acontece esse tipo de situação. Os presidentes são apenas presidentes, os treinadores são apenas treinadores, e eles conseguem dividir muito bem essa questão, e essa organização fez com que os times conseguissem cobrar dos seus
jogadores, enfim, dos seus associados, que eles tivessem uma postura um pouco mais profissional, mesmo não sendo profissional. De não ir na balada, de cuidar da alimentação, de ir na academia, de fazer tudo aquilo que um atleta precisa. Até porque a gente está falando de um esporte coletivo. Então, tu imagina que nós temos ali 50 atletas. Se 40 caras estão ali, né, querendo ou não, se privando de muitas atividades, com familiares, com mulheres, com amigos, para estar dedicando tempo ao esporte, obviamente ele não vai se sentir confortável com o colega que não está fazendo isso. Então, existe essa cobrança também, esse autocontrole, né? O grupo se autorregula e isso é muito tranquilo também no dia a dia. O que está faltando para o futebol americano no Brasil daquele boom? Porque a gente fala muito assim a questão do atletismo, do judô, que a gente estava falando anteriormente, para ver as Olimpíadas, boom. Mais ou menos, mas cresceu um pouquinho. Tá faltando daqui a pouco um jogo de NFL aqui no Brasil, para as pessoas lotarem o estádio, verem que aquilo é real mesmo, que está acontecendo? Olha, eu particularmente discordo um pouco. Eu acho que sim, que trazer a NFL para cá vai potencializar o futebol americano, é inevitável, do mesmo jeito que trazer os Jogos Olímpicos para o Brasil potencializou algumas modalidades, mas eu acho que falta um pouco mais. Eu acho que falta uma estrutura daqui a pouco de transmissões televisivas, de cobertura em loco, mais meios de comunicação, algumas empresas de grande porte investirem um pouco mais, apoiarem até na questão dos equipamentos, né? O equipamento é muito caro e o atleta tem que pagar. Um equipamento hoje, ele completo, ele vai custar uma média de R$2.000 tranquilamente, se for comprado zero na loja, né? Então, acho que falta isso, falta um pouco de subsídio de empresários para que a gente possa fomentar, falta um pouco de entrada nos órgãos públicos para que a gente possa desenvolver ainda mais os projetos sociais que já existem. Então os clubes já contam com projetos sociais, mas não conseguem desenvolver eles, porque às vezes falta um aparato de alguma prefeitura, de algum estado. E claro, também a questão da mídia, né? Porque hoje é o que de fato prolifera, né? As mídias sociais, elas estão aí para isso. E a gente continua falando mais um pouquinho sobre o futebol americano depois do intervalo aqui na RDC TV. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, falando de futebol americano. Agora só umas mensagens que tem na live do Facebook. Um abraço para o Francismar, Chicão, Hugo Larroque, meu ídolo. Tem Hugo Larroque hoje às 9 horas da noite aqui no programa Dois Toques. Michael Job, Henrique Riffel e também David Torres. Um abração para vocês. Gente, muito do futebol americano no estado passa muito pela Federação, né, Gaúcha de Futebol Americano. Como é que está o trabalho dela aqui no estado? O trabalho da federação ele começou com o Eduardo, né, que é o atual presidente do Juventude, da Juventude de Futebol Americano, ele que fundou, um dos fundadores da Federação Gaúcha, e desde então a gente teve uma sucessão de bons trabalhos. Hoje a federação se encontra na mão do Ismael Ferreira, com a vice-presidência do Pizzi, que é o presidente do Snakes. Então, a Federação Gaúcha ela conseguiu trazer uma estrutura organizacional externa que conseguiu nortear os clubes para um caminho de sucesso, podemos dizer assim. Acho que a gente conseguiu alavancar muito o esporte através dessas organizações da Federação, desde do básico, que é o regulamento, até normativas de extracampo, desde arbitragem, e aí a gente pode chegar até no campo do FLEC, que é a parte do Superior Tribunal de Justiça Desportivo da Federação, né? Claro, eu sou advogado, não sou atleta de futebol americano, tá? Então, foi no ano passado, eu fui convidado para ser auditor do Conselho de Disciplina, a gente chama. Tá? Então, é um órgão técnico, formado só por advogados, tá? E a gente julga as questões do regulamento e questões eventualmente disciplinares, ou alguma coisa que faltou no jogo, né? Para que o campeonato tenha um padrão e consiga seguir sempre nesse padrão, né? E a questão desse padrão, como é que você também de fora um pouco, trabalho mais jornalístico, né? A evolução nisso em matérias, conteúdos, porque agora tu tá bem, muito mais facilidade para ter isso também.
Com certeza, muito mais, inclusive. Até quero deixar aqui o abraço ao Henrique Riffel, que é o cara que está direcionando a imprensa da Federação Gaúcha. Desde o ano passado, inclusive, quando o Ismael Ferreira assumiu a presidência da Federação, eles começaram um trabalho muito eficiente de conversa com a imprensa. Então, não só eu, mas outros veículos também de imprensa que cobrem futebol americano no país inteiro, nós recebemos hoje, por exemplo, hoje à tarde, o release das partidas que vão acontecer nesse final de semana. Tem o primeiro jogo que é no sábado, no domingo também tem o jogo no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, entre Santa Cruz Chacais e Canoas Bulls. Nós recebemos lá a tabela com os jogadores, algumas informações históricas das equipes, e isso se dá desde o Campeonato Gaúcho do ano passado. Então essa conversa, esse diálogo entre a federação e os jornalistas, enfim, quem cobre, quem ama o esporte, né? Nós não estamos simplesmente cobrindo, mas também amando o futebol americano. Esse trabalho é muito eficiente, é muito eficaz e fica a saudação, inclusive, ao Henrique Riffel por isso. E nesse caminho, o trabalho da federação ele é tão competente que ele vai para o campo do entretenimento, por exemplo. A federação lançou ontem, vamos chamar assim, um cartola do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Então, hoje todos os atletas e o público geral, ele pode acessar o site da federação. No futebol americano o nome é Fantasy, né? E também na Premier League também é Fantasy. E ele vai acessar ali, vai poder escalar o time dele por semana e vai poder acompanhar os jogadores nas partidas também e ver quantos pontos faz cada um. Então, a gente consegue trabalhar fora de campo. Consegue só repetir para o pessoal, né? Que o pessoal do Switch coloca lá depois o site para entrar. www.fgfa.com.br. FGFA. Isso aí. Tranquilaço. Eu vou até acessar para pegar os aleatórios lá, uma hora eu vou conhecer eles. E já vou deixar, né? Me escala lá, né? Eu tô lá, me escala. É verdade. Não, isso... Desculpa te interromper, Guilherme. O programa é de vocês. Isso é muito bacana também o que o Lafayette comentou do Fantasy. Enfim, além de ser divertido, é um trabalho também da federação, do próprio Ismael Ferreira, que ele coloca a cara no caderno, ele faz o scout de todos os jogos, ele vai lá, pega todos os dados, ele passa horas fazendo isso. Então, o trabalho do site Fantasy... na tela já. Isso aí. É muito bacana esse trabalho do Ismael Ferreira, conseguindo fazer o scout, isso que a gente não tinha há anos atrás, isso começou a acontecer agora no futebol americano gaúcho desde o ano passado, ano retrasado por aí, e no Brasil a gente não tem isso, é bom que se deixe claro, porque apenas no Rio Grande do Sul nós temos o Fantasy, apenas no Rio Grande do Sul nós temos todos os jogos sendo transmitidos, e esse trabalho é excelente da federação. Gente, programa chegando ao final, já deixa o convite, se quiserem voltar semana que vem para falar como foi a estreia, programa Q Sport de portas abertas. Muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem pode ter eles, se eles quiserem, e tem as gurias coloradas aqui no Q Sport. Tchau, tchau, bom final de semana.